Bem-vindos, bem-vindos. A gente sempre tem que aproveitar as intuições, né? As informações que nos chegam por outros caminhos que não o verbal, o visual, né? Os que são mais comuns. E principalmente quando a gente trabalha com energia, trabalha nessa área esquizotérica, temos que desenvolver essa sensibilidade, que todos nós temos. Então, esses dias um aluno me perguntou, né, após uma iniciação, que aconteceram algumas coisas na casa, esposa, filho, cachorro, planta, né, se tiveram algumas reações, perguntou se aquilo era normal, natural. Depois uma outra pessoa me perguntou sobre a aura. A aura é essa região ao redor do nosso corpo físico, né, que se forma um campo de energia resultante, certo? Não é a aura que causa isso, somos nós todos que causamos a aura. Os pensamentos, as ideias, as emoções, os sentimentos, as interações, tudo fica refletido, né? Resultado, fica tudo na aura. E aí nós temos uma aura multicolorida, multifacetada. Quando você se aproxima de outra pessoa, as auras se tocam e há uma troca de informação, né? Praticamente automática. Quase como você pegar um pouco de água fria, misturar com água quente, elas vão buscar um equilíbrio. Então, com as auras nossas também, né? As auras que nós temos, elas são às vezes pequenas, retraídas, às vezes mais expansivas. Fala-se que a aura do Buda tinha dezenas de metros, centenas de metros, né? Então, por onde ele ia passando, ele ia influenciando todo mundo com aquela serenidade, com aquela tranquilidade. E isso acontece com a gente em menor escala, né? Por onde a gente anda, a nossa aura vai se expandindo, as nossas ideias, as nossas emoções, a gente vai tocando e compartilhando e trocando, né, energias e informações com os outros seres e com o próprio ambiente. Tem um vídeo interessante, né, Memória das Paredes, que a gente trabalha bastante na parte de radiestesia, que elucida bastante essa troca. Legal. E aí um outro aluno me trouxe uma nova informação a respeito dessa questão, né, de receber reiki, de receber uma iniciação e dessas interações com as pessoas que estavam muito afastadas e que se aproximam, ou que não gostavam do reiki, que passam a gostar, que se reencontram depois de algum tempo e se descobrem que são reikianos e gostam do reiki. Então essas influências todas, né? E aí vem essa questão muito, muito interessante, que qual é o efeito, né, que o reikiano causa no seu entorno? No seu quarto, na sua casa, na sua rua, no seu bairro e assim por diante, né? Na escola, no trabalho, nos esportes, nos jardins, nos shoppings, onde o reikiano vai, né? E esse ponto é muito interessante, porque eu creio que isso é um dos aspectos assim mais fantásticos que o Reiki tem. Entusiasma, motiva a gente a se tornar reikiano e impede que com isso também a gente se torne muito egocêntrico, que o ego cresça e assuma: sou um poderoso ser, coisa e tal, das altas esferas celestiais, enviado dos deuses, essas coisas todas, essas ilusões, né? Porque o reikiano, ele não tem ideia do bem que ele faz. Não tem ideia. Porque você, reikiano, saindo pelo planeta, você vai compartilhando o reiki com tudo ao seu redor. Com tudo ao seu redor. É algo assim fantástico a amplitude disso aí. E é mais fantástico ainda, se é que pode ser mais fantástico, que o reikiano não sabe disso. Ele não percebe isso, ele não nota, ele não quantifica isso. Então, é algo que a gente oferece para todos os seres, para o planeta como um todo, e nem nos damos conta, nem percebemos. Ocasionalmente surgem essas sincronicidades, surgem esses eventos, essas situações, onde a gente, puxa, foi o reiki, fluiu, o que houve? Né? A gente vai conectando essas informações, a gente vai se percebendo melhor, vai desenvolvendo a nossa sensibilidade também. Nós temos sim a questão de certos limites, né?
No nível 1, por exemplo, o reikiano já espalha, mas ele tem que tocar. Né? Mas você toca um cotovelo no ombro de alguém, você encosta o ombro em alguém, você dá um abraço, você aperta uma mão, você senta no mesmo banco, está muito próximo, às vezes encosta a perna, encosta o quadril, as costas, no trem, no ônibus. Né? Então, no nível 1, a gente tem essa questão que o reiki tem que ter essa proximidade. O reikiano está se desenvolvendo, o reiki está começando a fluir, muitos ajustes energéticos acontecendo. Então tem essa questão do toque. No nível 2 nós temos um salto, porque aí o reiki vai à distância. Então você entra numa sala e todas as pessoas que estão na sala, uma após a outra, vão receber um pouquinho de reiki. Você entra no ônibus, um após o outro no ônibus recebe um pouco de reiki. Essa é a dinâmica. E isso não é percebido, nem lembrado na maioria das vezes. E quando você se torna reikiano no nível 3, que aí você amplia, você consegue aplicar reiki e enviar reiki para grupos, no começo pequenos grupos, né, 2, 3, que já são grupos, depois 4, 5, e dependendo do seu desenvolvimento, pode ir grupos maiores. Então aí você entra na mesma sala, se tem 4 pessoas, as 4 pessoas recebem um pouquinho de reiki cada uma. Você entra no ônibus, 4, 5 pessoas, 2, 3 pessoas aqui, mais 2, 3 lá, então vai em grupinhos, o reiki vai fluindo. Os animais, as plantas, a casa, o carro, a moto, a bicicleta, o patins, o patinete, tudo. Porque mesmo nesses objetos, as energias às vezes ficam presas, ficam estagnadas e o reiki flui para equilibrar. Né? Não para purificar, não para limpar, não para melhorar, para equilibrar a energia. Né? Vamos tirar essa ideia da nossa cabeça, porque a gente está tentando controlar algo que a nossa mente não consegue controlar. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a perceber essas dinâmicas, essas interações, e essas sincronicidades, né? Essas informações que chegam aqui, chegam ali. E aí o reikiano precisa estar mais atento para observar isso. Mas ainda assim, não tem como quantificar. Não tem como quantificar isso. Né? O reikiano está ali, está à disposição, não depende da nossa vontade, você não tem que dizer sim ou não, quero ou não quero, não. Eu não gosto dele, não vai reiki para ele, vai reiki para ele, você pode odiar aquela pessoa e está fluindo reiki para ela, não depende do reikiano. É algo que está acima da nossa mente, acima dos nossos desejos e vontades. Porque hoje você odeia aquela pessoa, amanhã você ama de paixão aquela pessoa. Né? Hoje você ama de paixão, amanhã você odeia, detesta e assim por diante. Então o reiki não está preso e limitado pelo nosso desejo, pela nossa mente, que tem uma visão resumida, mínima, dessa realidade mais ampla. Ele está sendo controlado pelas nossas consciências, pelas nossas almas. Então, muito provavelmente, você entra no ônibus, o eu superior de 3 ou 4 pessoas conversa com o teu eu superior, olha, podia ajudar a gente aqui, nós estamos precisando? Tranquilo, pega. O eu superior deles vem, o reikiano pega o tanto de reiki que precisa e vai usar. Aí chega um outro grupo, chega uma outra consciência ali, pede para a sua consciência, vamos, podemos fazer? Tranquilo. As consciências não são preconceituosas. Não fazem separação de classe, de cor, de gênero, de religião, do que for. Elas estão experimentando e estão colaborando entre si. Então, essa dinâmica está sempre acontecendo. Tem lá um grupo de consciência que cuida dos animais, que cuida de algumas plantas, que cuida... Flui para tudo, gente. Flui para tudo. Sem controle, sem percepção, sem nada. E isso não tem outra palavra, né? É fantástico. É fantástico. É inspirador. É inspirador. É um dos motivos para você se tornar reikiano. Quer colaborar com o planeta? Torne-se reikiano. Você vai fazer coisas muito boas, vai oferecer uma energia fantástica, maravilhosa, fluindo 24 horas, e que não vai estar sobre esse crivo da sua mente e não vai ser passível de erro.
porque às vezes a mente não quer mandar para aquela pessoa, mas um pinguinho de reiki para aquela pessoa salva ela de um suicídio, salva ela de uma depressão que vai levar ela para um acidente, salva aquela pessoa de cometer um ato impensado, de tomar uma decisão ruim. Uma gotinha de reiki faz isso. E se a gente não souber? E se a gente não souber? Muito melhor. Muito melhor. Então, quando você se torna reikiano, ou quando você recebe um reiki de alguém, o que está ao seu redor se beneficia também. Porque aquela energia atuando em você, atuando na sua aura, tirando energias estagnadas, formas de pensamento que ficam grudados ali, que ficam aqueles pensamentos repetitivos, soltando, diluindo, melhora a sua conexão com o outro, melhora a sua relação com o outro, com o ambiente. Tem gente que chega em casa e todo dia, que merda, porcaria, e sai xingando, reclamando, não sei o que, todo dia faz isso. Imagine a carga energética ruim que fica naquele ambiente. Num dia que a pessoa chega mais ou menos, está lá, as energias estão lá esperando para serem alimentadas. Quando você se torna reikiano, o que vai para elas primeiro é o reiki. Já flui o reiki para equilibrar aquilo. Né? Tem um reiki automático, tem um vídeo muito interessante sobre o reiki automático. Como misturar água quente com água fria, elas buscam um equilíbrio natural. Não tem julgamento, não tem gostar, não gostar, querer, não querer. Acontece. Então, aos poucos, né, vai equilibrando. É claro que se a sua mente for tão forte, tão strong, tão ali, tão hard, que você continua praquejando e praquejando, você continua alimentando aquela energia ruim ao seu redor. E aí as pessoas que também têm aquela energia ruim se aproximam de você, encostam em você, e aí ocorre um círculo vicioso, né, muito ruim. Mas tendo reiki, sendo reikianos, isso está sempre buscando um equilíbrio. Está sempre buscando um equilíbrio. Então, essa energia vai se espalhando ao nosso redor. Para a maioria dos reikianos que não faz autoaplicação, não aplica em ninguém, não faz os 5 princípios, praticamente não usa o reiki, isso flui provavelmente dentro de um nível muito baixo, de uma quantidade muito pequena, mas está sempre fluindo. Para aqueles reikianos que têm uma disciplina, que buscam cada vez mais se desenvolver, buscam se pautar por os valores mais éticos, mais ecológicos, por exemplo, isso vai aumentando. E quanto mais reiki flui, melhor para você, reikiano. Não porque você fica com 30% do reiki, não porque você fica com 50% do reiki, você não fica com reiki. O reiki se forma em você e vai para a pessoa. Mas essa dinâmica de energia fluindo dentro do campo energético do reikiano beneficia o reikiano de alguma forma. Vai soltando bloqueios, vai soltando formas de pensamento, vai limpando energias estagnadas. Então, quanto mais essa dinâmica se acelera, aumenta, melhor para o reikiano. Melhor para o reikiano. E aí os 5 princípios são fundamentais. Prática que deve acompanhar o reikiano do nível 1 ao nível 100. Brincadeira, não vai até o nível 100. Brincadeira. Mas é do começo ao final da vida. Por quê? Porque os pensamentos da gente, né? A mente não consegue controlar o reiki. Não consegue. Isso é fácil de comprovar, isso é fácil de verificar. Mas a mente pode atrapalhar o fluir desse reiki. Porque o reiki flui pelo mesmo sistema energético que flui a nossa energia psíquica, a nossa energia vital. Então, se você não abrir um espaço para o fluir do reiki, não vai. E como é que a gente abre esse espaço? Principalmente tranquilizando a nossa mente. E os 5 princípios concorrem para isso. Porque se a mente estiver sempre agitada, você fecha, você se... né? Você cria couraças, armaduras ao redor e se tranca. Quando você silencia um pouquinho a mente, silenciar um pouquinho, não é nada assim de grave, não é atingir a iluminação, não. Você abre um espacinho, e nesse espacinho aberto flui o reiki. E aí beneficia você, beneficia todos os seres, indistintamente. Indistintamente. Legal tudo isso? Muito legal. Mas, quando a gente não entende essas dinâmicas,
E principalmente quando a gente não confia no reiki ainda, porque essa é uma relação, e toda relação tem que ser desenvolvida, nada vem por decreto, isso não existe. Né? A partir de hoje é assim, não existe. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Então a confiança no reiki, ela vai ser desenvolvida, e se você nutrir, ela vai crescer mais rápido. Se você não nutrir, ela vai devagarzinho, mas vai crescendo. Por quê? Porque nós temos que confiar que a nossa consciência, que a nossa alma, que o nosso eu superior, que a nossa mônada é muito maior que o nosso ego. E sabe tudo que o ego precisa. Tudo que a personalidade precisa, a nossa alma sabe. E tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que são tão aferradas no ego que não admitem que algo maior interfira no ego. E o meu livre-arbítrio. E a minha decisão. Leia-se os meus desejos, as minhas vontades, baseadas em desejos. Né? Não é livre-arbítrio, não. É uma ilusão. E tem pessoas muito aferradas. Então, você precisa aprender a confiar no reiki. Aplicando uma vez, aplicando outra, você vai desenvolvendo essa confiança. Porque, à medida que esse reiki vai fluindo, acontecem muitas coisas. Como eu digo em vídeos anteriores, o reiki não causa essas coisas. Se você estava caminhando de uma determinada forma que você ia se acidentar, ia cair, alguma coisa, ia tropeçar, escorregar na casca de banana, você vai continuar. Com reiki ou sem reiki vai acontecer. A questão é que se você se acidentar e se você tiver o reiki para ajudar, para dar um suporte, excelente. Se você não tiver, aí a coisa piora. Mas quando a gente se torna reikiano e algumas coisas ruins acontecem com a gente ou nas pessoas ao redor, porque essa energia começa a se espalhar, e a gente não tem a confiança ainda, não desenvolveu, não deu tempo de desenvolver, a gente se assusta, a gente pensa, mas o reiki está causando coisas ruins. As pessoas apontam o dedo. Luiz, depois que tu virou reikiano, a minha vida ficou um inferno, aconteceu isso. Como se eu me tornar reikiano fosse me tornar responsável pelas decisões e as escolhas do outro, que foram tomadas há sei lá quanto tempo. Mas como essas pessoas não têm a capacidade energética, a capacidade de consciência, de assumir as questões delas, os problemas delas, as dificuldades delas, elas transferem, elas jogam para o outro. É muito mais fácil você receber o reiki de mim e dizer a culpa foi tua, Luiz, porque tu me mandou esse reiki que me causou mal, do que você olhar para você e dizer assim, puxa, isso está acontecendo, foram aquelas decisões que eu tomei antes, que resultou nisso. Preciso arcar com essa responsabilidade. As pessoas não têm, muitas vezes, essa capacidade de arcar. Então é muito mais fácil acusar o outro. Então, dessa interação do reikiano pelas ruas, pelas cidades, pelo planeta todo, desses reikis que você recebe à distância, nos envios, dos envios que você faz e tudo mais, muitas coisas vão desafiar o seu entendimento. Vão fazer com que você pare para pensar, para ponderar. E aí o mestre é importante, porque ele precisa estar presente para auxiliar você a desenvolver um raciocínio adequado, correto sobre essas questões. O mestre precisa estar presente para dar um suporte para você, para que a confiança no reiki cresça, se desenvolva. Para que você aproveite mais isso. Para que você não caia na desilusão, para que você não caia na decepção. Muito importante. Então a gente precisa de um olhar adequado para essas interações todas. Né? É muito legal a gente dizer, o reiki flui tudo, é uma energia bonita, amorosa, divina, equilibrada, universal, mas eu apliquei reiki nele e ele teve uma diarreia. Meu Deus, que energia é essa? Só pode ser maligna, porque causou uma diarreia, meu coitado. É um raciocínio fácil, né? Simplista. Então, nesses casos a gente precisa entender. Né? Para algumas pessoas ter uma diarreia é péssimo. Eu acho que uma diarreia é bom. Porque uma diarreia implica que você tinha coisas dentro de você muito ruins paradas lá dentro. Não só físicas, energéticas também.
emocional e mental também. E quando você tem uma diarreia, você solta aquilo. Você solta de uma maneira abrupta, dolorida, fedorenta, mas você solta. Mas aí tem pessoas, né, que ridicularizam isso. Ah, tu vai para a ayahuasca para vomitar. Que nojo, que horror. Um nojinho, né? Um nojinho bem enraizado dentro dessa personalidade, né? Não entende a dinâmica de uma ayahuasca com vômito. Se você não botar para fora essas energias, você adoece. Simples, você adoece, o corpo não aguenta. Então essa dinâmica do reikiano espalhando energia por aí tem o lado bonito, mas tem o lado que precisa ser entendido. O reiki nunca vai fazer mal, porque o reiki está sendo usado por uma consciência, por algo que é maior do que esse eu que está aqui conversando com vocês, que sabe o que é necessário. E às vezes, como por exemplo, quando você lá pequenininho tinha que cair para aprender a andar, você tinha que botar o dedinho naquele espinho, ai que lindinho, machucou o dedo. Você tinha que passar por uma dificuldade para aprender que no espinho não se põe o dedo. Mesma coisa na vida adulta. A gente às vezes tem que passar por desilusões, tem que passar por problemas, passar por doenças para aprender alguma coisa. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, prefere aprender pelo sofrimento. E às vezes nem assim, porque repetem, né? Infelizmente. Entender essa dinâmica é uma expansão de consciência. Confiar no reiki que está dando suporte para essas situações, às vezes tão intensas, é uma expansão de consciência, é um desenvolver uma confiança nessa energia em você mesmo, que é quem está oferecendo o reiki para tantas e tantas situações que a gente nem imagina. O tempo está indo. E uma recomendação final para essas situações, quando você perceber que está fluindo o reiki, fique quietinho e deixa a coisa acontecer. Né? Você foi lá e abraçou um familiar e sentiu um calor, sentiu um frio, sentiu alguma coisa diferente, fica um pouquinho mais, alongue um pouquinho mais o abraço. Deixa um pouquinho mais de reiki fluir, né? E tente silenciar um pouquinho a mente, né? Às vezes a gente fica feliz, vem aquele natural, né? Normal, né? Você perceber assim que você tocou no ombro da pessoa e foi aquele fluxo de energia, não tem como a gente não sorrir e perceber que é o reiki, que a pessoa está precisando e que vai ser beneficiada. Mas a gente vai treinando, no começo a gente se entusiasma, depois a gente respira, olha para o lado, né? Deixa a energia fluir para não atrapalhar, para permitir que, né? Às vezes a gente está com muita pressa, às vezes a gente está desesperado e a gente podia ficar um minutinho ou dois mais naquele ambiente ali, né? E colaborar um pouquinho mais e a gente já sai correndo. Então a gente pode facilitar um pouco, né? Silenciando um pouquinho a nossa mente e desacelerando um pouquinho, principalmente as nossas movimentações, o nosso trânsito por tantos lugares. Junto com isso, para finalizar, bom, rapidinho, só para não deixar em aberto, né, essa questão. Eu posso me prejudicar com isso? Não. Quando é reiki, não. Porque o reiki, a consciência lá em cima pega o reiki do reikiano e é ela que usa. Você, personalidade, ego, tem nada a ver com isso. Se você quiser, se o eu crescer e resolver curar, salvar o planeta, salvar o mundo, resolver os problemas do mundo, aí é sua energia pessoal, isso não é reiki. Quando é reiki, gente, não tem essa energia de ego, de conflito, de karma. É uma energia de consciência que está acima de tudo isso. Então, quando você oferece reiki, você não se prejudica, você não atrai coisas ruins, você não se conecta com o maligno, nem com o divino, não faz nada disso. O reiki está sendo usado pelas consciências e você aqui está oferecendo. Tem seus benefícios e tudo, mas não tem essa parte ruim. Quando é o ego, não tem jeito, né, gente? Então, quando é o ego, é conflito. Porque o meu ego, a minha visão contra o ego do outro e a visão do outro.
Então, a gente fica tranquilo sobre esse aspecto. Mas também precisa ser entendido. Eu acho que tem um vídeo sobre isso, mas não lembro. Se não tiver, eu vou fazer um pouquinho, um outro vídeo falando um pouquinho mais, esclarecendo um pouquinho mais. Gratidão.